bem-vindos a mais um MGCast, Conversas que Constroem. Hoje vamos falar sobre loteamentos fechados e associações, gestões, a conexão entre criações e gestões. Estava errando aqui, sem seguir o roteiro. Mas fala aí, a gente está aprendendo ainda. Hoje nós mergulharemos no universo dos loteamentos fechados e associações de moradores. E para compartilhar conhecimento e experiência estão aqui Roberto, representante da construtora SI América, e o Fernando, que é presidente de uma associação de moradores na cidade de São José dos Campos. Eu vou passar a palavra primeiro para o Fernando se apresentar, depois o Roberto. Tá bom. Bem-vindos, né? Obrigado. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Interessante estar aqui, né? Bom, só apresentando, meu nome é Fernando, eu sou diretor comercial de minhas atividades profissionais, trabalho no mercado aí de óleo e gás e também como um aventureiro, presidente de associação de moradores. Tá bom? Bem-vindo, Fernando. Só para dar uma palhinha, o Fernando é presidente da associação que eu moro. E por isso, falei, você já enfrenta muita coisa aí, né, Fernando? Sim. Nada mais justo que ser você para falar desse assunto aqui com a gente. É bom a gente contar umas fofoquinhas. Roberto. Bom, gente, boa tarde, obrigado pelo convite, né? Espero atender as perguntas que vier, né? Bom, meu nome é Roberto, eu sou sócio proprietário da SI América. Há 7 anos, completando agora, em setembro, dia 26 de setembro, completamos 7 anos. E a gente já vem de uma história, né? Já vem com o know-how aí da consultora Santa Isaura, antiga Santa Isabel, né? Já há 28 anos no mercado. Então, a gente é a geração nova aí da SI América, só que agora rodando com as próprias pernas e trazendo know-how já com as experiências passadas. A SI, nasceu em São José dos Campos mesmo. A SI é joseense, né? Genuína joseense, vamos dizer assim. Completou agora em setembro, dia 26 de setembro, 7 anos. Né? Demos uma roupagem nova agora na marca, né? A cada 7 anos dizem que é um ciclo novo, né, que acontece, então aproveitamos esse ciclo para fazer a nossa roupagem nova aí. Já com vários loteamentos lançados na cidade, já concluídos, né, Roberto? Sim. Loteamentos, a gente tem experiência de toda ali da parte da região do Urbanova, né? Não só a parte de loteamento, também como predial. E toda aquela região ali do Urbanova, do Corinthians Pareteí, né? Os condomínios, começamos com Mônaco, Monte Carlo, Mont Blanc. Agora, para o final, entregamos o Vivan, né? E fizemos também toda a infra ali da parte da PRT Norte, PRT Sul, então foi toda executada ali por nós, né, na época construtora Santa Isaura, já o Vivan como SI América. Legal. Sim, aí não se limita apenas a loteamentos, vocês também têm prédios. Sim, a gente tem, entregamos já alguns prédios nesses 7 anos, a gente trabalha a gente incorpora e constrói, e também a gente apenas faz administração de obras, né, como um todo. Então, desde a parte de compra de material, de contratação de fornecedores e execução de obras. E já nesses 7 anos de SI América, empreendimento nosso, incorporados, estamos indo para o 4º agora, sendo entregue agora esse ano. Já mais uns 4 empreendimentos aí que foram de parceiros. E alguns lançamentos vindo agora. Olha, que bom. Vocês têm vasta experiência nessa área. A SI é uma empresa nova, né? 7 anos. Só que como a gente tem experiência, o know-how aí de 28 anos da Santa Isabel, Santa Isaura, vamos dizer assim, então é a mesma equipe técnica, né? Os meus 3 sócios também são da equipe que compôs a Santa Isaura desde o início. Então, daí vem a nossa experiência, né? Que a gente traz isso para a SI América. Legal, legal. E qual que é a visão, assim, vou falar da construtora em si, quando ela vai idealizar um empreendimento que é um loteamento fechado? Como é que surge a ideia e aí vocês escolhem a área ou vocês já têm a área? Como é que funciona? Assim, porque muitos dos nossos telespectadores têm até, como nós advogamos muito na área condominial e imobiliário,
E existe uma confusão, inclusive pessoas até que moram em loteamentos confundindo com condomínios, e a gente sempre tem que ficar puxando. Nós que somos da área puxamos mais, mas acaba ficando meio vulgo condomínio. Mas como é que é idealizado o loteamento? Como é que ele nasce, assim, para poder só dar uma introdução aí pro pessoal? Não, legal. Bom, óbvio, toda empresa ela visa o lucro, né? Mas para chegar nisso a gente precisa primeiro entender o bairro, entender qual que é o público-alvo daquele bairro, aonde a gente está entrando, quais são as carências ali da região, né, que a gente precisa em relação à infraestrutura e quais as tendências que hoje o mercado tá atendendo. Então, assim, é meio a gente pensar um pouquinho no futuro. Então, vamos falar do último empreendimento. Nós entregamos agora um empreendimento onde ele já existe, né, na parte de tendências, já entregamos com uma quadra de beach tennis. Quem pensava isso há 6 anos atrás? Então, com hoje certeza. estourou aí. É uma novidade. Tennis, né? Então, é uma novidade. Então, você tem que ter uma visão meio de futuro, né, apostar e acreditar. Então, tudo isso é analisado. Então, a primeira coisa é entender o bairro, ver como que se comporta, como que é as construções, qual o tipo de construção que você quer levar para aquele bairro, qual que é o público em si, então, como que vai ser a parte de negociação, se vai envolver banco, se vai ser investimento próprio. Então, tudo isso entra, né, nessa primeira análise, né? Óbvio, também vendo a parte de valores, né? Valor de terreno. Então, tudo isso compondo depois o orçamento de viabilidade. Uhum. Aí vem a sustentabilidade, que hoje acaba tendo selo verde, né, das construções, vem tudo isso também. Tudo isso entra também num pacote, né? Entra no pacote, ele entra um pouco na parte das obrigatoriedades, né, de cumprimento das legislações, né? Então você tem as áreas verdes que são incorporadas, você tem as APPs, né? Geralmente em loteamento você tem as APPs próximas, então faz parte de toda a área do terreno, então você tem que ter aquele zelo, você tem que ter manutenção, as áreas verdes, a área institucional que você acaba tendo que doar, que é a contrapartida para o município, né? Município, né? Então tudo isso faz parte da viabilidade, né? E dentro ainda da associação, vamos dizer assim, dentro do loteamento que você está executando, você ainda acaba tendo que deixar áreas verdes internas, né? Praças internas, que até, vamos dizer assim, é um pouco difícil da gente entender, mas é uma praça interna dentro de uma associação, onde pessoas do meio externo, vamos dizer assim, fora daquela comunidade local, comunidade pode acessar, né? Poderia acessar o condomínio, né? Mas assim, você acaba deixando isso tudo pronto para o empreendimento, né? Depois vem a parte de zelo, manutenção e assim por diante. Eu acompanhei bem ali esse último empreendimento de vocês, até porque tem propriedade ali dentro, né? E assim, só para situar as pessoas que estão aí, quando eles idealizam o empreendimento, às vezes a pessoa vai lá, compra, e aí ele tem que fazer a contrapartida do município primeiro, para depois começar até o fechamento do loteamento, né? A gente chama loteamentos fechados, mas até o município aprovar o fechamento, você tem que fazer a contrapartida antes, não é isso? Sim, aqui em São José, pelo menos, é assim, né? Você, assim, são fases de aprovação, né? Então, você não pode começar a fazer, a liberar antes do TVO, né? Que é esse termo, para fazer a entrega para os clientes, eles poderem fazer já a construção. Uhum. Né? Só que antes do TVO, você não pode também fazer o fechamento do local. Então, é uma série de coisas. Primeiro, você faz a aprovação do projeto, isso demora um certo tempo, né? Aí depois você faz a execução da infraestrutura, então todas as etapas de infraestrutura são fiscalizadas por todos os órgãos municipais, né? Cada departamento fiscaliza asfalto, a parte de asfalto, esgoto, né? Saneamento básico, a parte de drenagem, então é tudo fiscalizado por todos os órgãos internos. Aí depois que se tem toda a aprovação, aí você consegue a liberação para fazer o fechamento. É uma particularidade aqui de São José dos Campos. Uhum. Né? Depois disso, aí você consegue entrar para executar a parte de portaria e área de lazer. Então, fechamento e portaria você consegue fazer após a aprovação dos órgãos, né, municipais. Aí depois que tiver fechado, aí você
por mais via de segurança, uma decisão da consultora, você consegue a fazer a parte da área de lazer. Né? Uhum. O que eu vejo nesse empreendimento, esse último empreendimento de vocês fizeram uma parte de lazer que depois foi doada para a associação que está gerindo aquele local, né? O que às vezes é raro em outros loteamentos fechados. Os outros loteamentos fechados às vezes tem só essas áreas de lazer institucionais, Sim. né? São poucos loteamentos que às vezes tem a área de lazer que ela é dedicada exclusivamente para aqueles moradores, para os associados que vão estar ali naquela ou futura ou associação que já é criada às vezes no decorrer. Então, nesse empreendimento especificamente, vocês até fizeram. Aqui em São José, especificamente, ali na região Urbanova, tem muitos loteamentos, é o local que tem mais loteamentos fechados, né, por controle de acesso. Muitos surgiram depois que já existiam casas construídas, que eles conseguiram o fechamento por decreto municipal, né? E as portarias foram construídas em cima das vias públicas, em cima das ruas mesmo. Hoje, eles não permitem mais isso, né? Quando você vai idealizar um loteamento, você tem que já ter o terreno da área da portaria. Você já tem que destinar aquele terreno de portaria, né? Aí você só consegue fazer a portaria depois da aprovação interna, né? Asfalto, tudo isso que a gente já falou. Aí, junto com o fechamento, você consegue fazer a portaria. Então, são etapas do processo para são várias etapas. São várias etapas. Vários órgãos. Bem diferente da incorporação de um condomínio, de um prédio. É totalmente diferente. As pessoas... Será que ainda tem assim, a tendência de confusão entre quem está adquirindo, num loteamento fechado ou num condomínio? Porque acho que... Não, ainda existe. As pessoas confundem bastante. Eu estou com ainda. o presidente do conselho lá, eu estive com o Fernando, ele era conselheiro antes, Tem história. E a gente tem esse problema lá ainda, né, Fernando? Que eles chamam o Fernando de síndico, falam, vou falar com o síndico, condomínio, como é que a gente pode permitir pessoas estranhas entrar aqui dentro? É difícil as pessoas entenderem que é o que o Roberto colocou logo no início da fala dele. É um loteamento fechado, onde a gente tem áreas institucionais, né? Que sei lá, praças, e que o público de fora pode entrar. Aí, mas tem um porém, ele tem que ser identificado, porque tem a lei de corporações imobiliárias que fala que tem que ter o controle de acesso, né? E quando foi idealizado ali junto à municipalidade, foi falado que era um controle de acesso, e foi liberado para ser um controle de acesso, então pode-se haver o controle de acesso, hoje lá pela associação, né, que foi dos moradores do local, mas ele teria o livre acesso, só que aí, lá nesse local, por exemplo, tem um clube que não é público. Ele é dos associados. Sim. Então, ele não pode frequentar o clube, mas pode, por exemplo, ter um parquinho no final que ele poderia frequentar. É raro isso acontecer, que muitas pessoas até não... Ninguém tem noção de que é possível. Até mesmo porque, vamos dizer assim, falando desse último empreendimento, nós ali entregamos 2 áreas verdes com quadra de futebol, uma quadra de futebol de campo e uma quadra de vôlei de areia, né? Fora 2 parques, duas áreas verdes com parquinho de playground, né, para criança, com vários bancos, ou seja, com uma área bem grande, ampla para a comunidade, para poder usar, né? Assim como foram nos outros também ali, quando a gente fechou o Mônaco, Monte Carlo, Mont Blanc, a gente acabou também fazendo uma área verde com campo de futebol, tudo ali para a comunidade, né? Comunidade eu lembro local, que lá nesse último empreendimento, até do lado externo, tem uma praça. Foi vocês também. Foi a contrapartida. Do município. Acho que até a via pública ali, né? Ou não? Sim. É o município que faz? Não. Aí vem toda a parte de contrapartida. Tá bom, a gente libera o loteamento, porém você tem que fazer essa via pública de acordo com todas as normas, né? Ali vai passar ônibus circular para atender a população, então a construtora ela tem que fazer toda essa execução aí solicitada pela prefeitura. Legal, Roberto. E agora o Fernando, como é que o Fernando se entrou nisso? Foi lá, teve a SI entregando um empreendimento? Foi lá, né? Tudo muito bonito, no hotel, um cafezão bacana, todo mundo feliz ali. A gente brinca na área condominial, Roberto, que
As construtoras, no dia da entrega das chaves, aí faz aquele evento com café, com salgadinho. Aí você fica encantado, tô indo pegar as chaves do meu empreendimento. Aí depois começam os problemas, mas não tô falando da Alessi, mas porque é uma coisa que, assim, por eu ser da área, me propus a estar ali, né? E fiquei de frente de várias coisas. E ali as pessoas foram muito unidas, até junto com a construtora, para poder, vamos receber as áreas, nós documentamos tudo. Vocês entregaram todos os documentos que a gente pediu, onde a gente viu que tinha que fazer uma ou outra correção, qualquer construção tem que fazer, vocês fizeram, né? Vocês dão um suporte que eu, na minha modéstia parte, eu entendo que está sendo acolhido, assim, né? Não, com toda certeza. Acho que até hoje, né, já passou gestão de uma mão para outra e a gente ainda continua tendo, assim, um relacionamento muito bom com a construtora. Então, assim, tudo dentro do possível, né? Tudo dentro do que é justo para todo mundo ali. A gente sempre entrou num acordo. A gente nunca teve problema quanto a isso, não. Mas conta aí pra nós, Fernando, como é que você se aventurou a entrar numa gestão de uma Como associação de moradores? Resolveu? É aquela curiosidade, né? Na verdade, assim, eu entrei mesmo porque eu queria saber como que o meu dinheiro é gerido ali dentro. Você já era conselheiro? Você entrou primeiro Na verdade, como conselheiro? Como conselheiro, né? Já é uma forma de estar ali vendo como funciona a gestão e fazendo a fiscalização ao mesmo tempo, né? E aprendendo, né? Eu acho que a questão de aprender, assim, para mim é muito importante. Aí, entrei como conselheiro, entrei junto no pacote com a Marcela. Vamos entrar no conselho, a diretoria entrou e teve os percalços de início, né? Eu acredito que todo início ali de associação deva ter esse tipo de percalço. Até porque a gente pegou no início mesmo. Já foi tinha no nada início. andando, não tinha nada andando, né? A gente pegou uma associação ali, não sei nem... Assim, eu acredito que era um momento muito diferente, porque eu tinha amigos no Urbanova que eu visitava eles e o cara morava na associação ali, fazia um ano, só tinha a casa dele. Né? Eu falei assim, daqui a pouco acho que alguém começa a construir aí. A gente entrou numa situação que estava todo mundo querendo construir. Né? Então, entrou a pandemia, todo mundo falou assim, eu acho que nem foi tão pós, era pandemia mesmo. Quando foi entregue, acho que foi 2000 e... 2 anos atrás. Né? Tava bem no... Foi 21, janeiro de 21. Foi bem pós-pandemia, assim. A obra foi na pandemia, né? A obra foi na pandemia. Então, mas estava, então, era uma movimentação, assim, o pessoal de São Paulo louco para sair de lá. Isso. Né? A gente tem gente lá na associação que é do Rio, que é de Minas, que é de São Paulo. A gente tem poucos joseenses lá, por assim dizer, né? E começou. Então, assim, entrou a gestão, foi tocando, é aquele negócio assim, né? Como eu falo, sempre falo que eu entendo muito a posição deles, porque inclusive eu participei, mesmo como conselheiro, ajudei eles a fazer contratações lá dentro, né? Porque assim... Você participou não só do conselho, da comissão de entrega do empreendimento, e você também participou... A comissão de entrega não, foi outras pessoas. Então você participou da teve comissão... uma comissão de entrega, né? A assembleia de instalação... Essa eu não participei. A assembleia de entrega do empreendimento, ela foi muito organizada, assim, em relação ao edital. Eles já fizeram a eleição dos membros de diretoria e conselho, já criou-se comissão para recebimento, e criou-se e ali mesmo já foi criada a comissão de busca de orçamentos. Acho que você participou de busca de orçamentos, né? Foram 2 etapas, né? Porque a gente primeiro entregou a portaria, então teve toda a parte de portaria e área comum, né? A parte das ruas, área verde. E depois foi entregue a área de lazer. Então foram 2 etapas distintas de entregas e fiscalizações, né, por parte dos associados. Sim. Então eu entrei mais ou menos nessa. Quando recebeu a portaria, eu ajudei. Sim. Quem que vai ser a portaria? A gente tinha 30 dias para ficar ou não com a empresa que estava atualmente. Então eu fui ajudando nisso daí. O início foi turbulento, né? Como qualquer coisa. Até entrar em regime de operação, né? Tem uma curva de aprendizado dos 2 lados, né? E você já tinha morado em associação antes, em loteamento ou prédio? Que aí já vem daquela coisa do condomínio. Já vem do condomínio, mas assim, nunca fui muito participativo ali, nunca me inteirei tanto assim. Ali como era casas, como é uma coisa que assim, que eu construí para os meus filhos, eu falei assim, deixa eu participar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ajudar.
Aí, nesses percalços, né, houve a renúncia da presidência atual. Da né, anterior. da anterior. É, atual não renuncia. É, Atual eu tô atenta. Ó, não quero que renuncie não, porque lá no nosso estatuto tá falando que quem vira o presidente se renunciar é o presidente do conselho, ó. Renuncio antes. Eu não sei como funcionam outros, tá? Mas assim, como ocorreu ali, né? Quando teve a renúncia, foi a renúncia da diretoria completa. É. Né? Teve a renúncia do presidente, do vice e do diretor financeiro. Porque assim, as pessoas, elas têm alguns problemas com regulamentos. Né? Sim. O ser humano, né? O ser humano ele é um pouco averso a seguir regras, né? Assim, e teve, como tem em outros lugares, e acabou afetando pessoalmente, né, as pessoas ali. Uma coisa que eu sempre tento deixar ali é impessoal. Né? Eu sempre falo para todo mundo que fala assim, não é a minha decisão que está acontecendo aqui, é a decisão de 137 moradores ou da maioria que está votando ali. Tá? Não Sim. é o gosto particular do presidente que está em questão. Hoje, como presidente de uma associação de moradores, o que você vê como indispensável para existir? Tipo, hoje são poucas as associações que a diretoria recebe algum benefício. E lá você não tem nenhum benefício a não ser cuidar do seu patrimônio. Você não recebe nenhuma isenção. Dor de cabeça, trabalhar até tarde da noite. Recebe isenção, não recebe salário. Mas o que você fala que é indispensável hoje na gestão? Fala assim, não dispensaria, sei lá, uma administradora, terceirizados que você fala assim, são indispensáveis. Assim, realmente foi assim. A gestão ela tem que ocorrer de uma forma muito boa ali. Não estou me vangloriando, não, né? Não tiro méritos também da antiga diretoria, porque cada um teve o seu momento. Mas ter pessoas com visão de gestão ajuda muito. Uhum. Porque, como eu falei, eu morei num prédio. Um prédio ali, a visão deles era enxugar. Uhum. Independentemente se o negócio vai quebrar, se você tem que fazer manutenção, não, assim, enxugamos. É legal, porque fica bonito na folha ali do mês a mês da taxa, porque ela vem baixinha. Mas quando quebra alguma coisa, quando dá algum problema, aí tem que chamar correndo para falar assim, olha, agora eu vou precisar, tudo isso que a gente não pagou durante 2 anos, a gente vai ter que fazer como taxa emergencial. Ou vamos empurrar na consultora, né? Vamos jogar nas costas da consultora, põe a garantia. Ainda tem 5 anos da garantia. Então, assim, a visão que a gente tem ali, por sorte, somos 3 engenheiros hoje na gestão. Não estou falando que somos melhores, verdade, mas somos 3 engenheiros. Temos um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e um engenheiro de produção. Então, assim, tem uma visão muito mais, assim... A gente está gerindo ali de uma forma que eu estou gastando o que a gente... Eu falo assim, eu não sou um banco também para ficar ganhando dinheiro, né? Ficar ali só juntando. Eu vou usar, né? Vou manter a margem de segurança e vou consumindo, vou fazendo melhoria sem precisar chamar taxas extras ou esse tipo de coisa. Então a gente vai fazendo conforme tem isso daí. Agora, uma coisa que eu não abro mão, a minha assessoria jurídica, eu não abro mão de jeito nenhum. Tá? Assim, hoje eu não abro mão da minha assessoria jurídica, hoje eu gosto muito da minha gestão de portaria também, tá? Porque a gente saiu também de um problema ali de um pouco de falta de gestão mesmo, tá? Da empresa antiga, não nos atendeu, né? Até mesmo pelo momento, pela particularidade de ter ali 60 obras ocorrendo ao mesmo tempo. A gente é muito particular, né? Ali muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. Então, o número de prestadores que entram por dia, né? De 600 prestadores de obras serviço por dia. Tinha fila do lado de fora do... Ainda hoje não tem tanto mais. Mas hoje, Mas se não me engano, tinha são 40 antes. obras lá. Agora ainda está nisso. Acredito que esse seja o maior desafio. Então, como é que você faz, assim, né? Você tem lá... A gente recebeu isso daí... Antes de ter a portaria, a gente já tinha um morador lá dentro. Né? Como é que você começa a gerenciar um monte de gente querendo construir? E que se puder, se você falar pro cara que pode trabalhar 12 horas por dia, ele vai deixar os caras dormir lá. Porque o cara quer terminar a casa dele, quer mudar logo. E as pessoas que já estão começando a migrar, a morar, se tornar moradores... Quer sossego. E querem sossego. Como que você... E além de você estar fazendo a gestão dessas pessoas que são prestadores,
chega também, você tem que estar fazendo a gestão de pessoas, das pessoas que moram ali, até por transgressões às regras de regimento interno. Sim. Porque, vai lá, um cachorro que faz xixi, cocô na grama do vizinho, ou a criança que andou de patinete e parou na frente do carro e o outro brigou. Então acaba que... De tudo, assim. Então, assim, aí vai também, assim, um pouco de jeito com as pessoas ali. Eu não sou estúpido com ninguém, né? Eu não me nego a responder, eu não me nego a atender as pessoas que vêm me procurar, independente do horário, se eu estiver acordado, não tem problema nenhum. Só que eu cobro exatamente a mesma coisa ao contrário, né? Que a pessoa me trate da mesma forma. Então, todas as pessoas que ali dentro já vieram me procurar por algum problema, foram cordiais da mesma forma que eu fui, eu acredito que a gente não tem problema nenhum, porque a gente resolveu. Perfeito. Mesmo que a pessoa mesmo que não seja aquilo que a pessoa queria, eu consegui explicar, né? Muitas vezes eu vou recorrer a Marcela, como conselheira, como uma amiga ali que tem um conhecimento um pouco além, para falar assim, olha, eu preciso de justificativa para defender isso daqui, porque não é certo, né? Tá no regulamento. Como qualquer outro empreendimento que a gente pega, não só um condomínio de risco, como loteamentos, a Maíra e eu, nós temos uma experiência de alguns anos nisso, cada dia a gente encontrou uma falha na própria legislação que às vezes até nós criamos, né, e apresentamos para o condomínio. E a convivência do dia a dia que você vai construindo. Leis são construídas assim, né? E as regras do ambiente também. É orgânico, né? Ele vai evoluindo com o tempo, não é? Eu acho que só pegando um gancho que o Fernando falou, acho que quando a gente fala, uma coisa que eu não abriria a mão se eu fosse o presidente da associação, né, que eu vejo em todos os empreendimentos é o que a gente vê, justamente essa parte da manutenção. Você tem uma empresa que faça essa gestão da manutenção da área comum. Por quê? É onde que vai sair do bolso do associado, do condômino e assim por diante. Se tiver alguma quebra, né, se for por falta de manutenção, aí não é na garantia da consultora, então vai sair de alguma forma de algum dinheiro. Então, se você tendo essa equipe de manutenção, fazendo a manutenção realmente preventiva, produtiva, adequada, né, você consegue fazer até deixar salvo um pouco até o caixa, né, da associação em si. Sim. Eu ia até chegar nisso mesmo, né? Uma das coisas que a gente tem também é sempre isso, né? A gente entrou no momento que a gente precisava brincar de bombeiro, a gente fala, né? Porque a gente só apagava incêndio, e agora a gente está começando a olhar com mais carinho, assim, por dizer assim, pensando em rotinas, né? Porque, assim, 3 engenheiros pensando, a gente quer rotinas, a gente quer procedimentos. Agora, algo procedimento de manutenção, procedimento de continuidade de operação. O Roberto comentou das manutenções. Aí eu lembrei que em condomínios a gente tem um manual das áreas comuns ou o manual do síndico. E quando é um loteamento fechado? Tá? Mesma coisa, tem um manual também. Mesma situação. A parte de garantias também, ela rege da mesma forma. Que é norma, né? É norma. Assim, tem as garantias conforme a própria disciplina, da mesma forma. O que vale muito é justamente essa parte de manutenção. A associação ou o condomínio fazer realmente a manutenção que pede, né? Eu não estou falando que não pode ter nenhuma falha construtiva, que pode, né? A construção civil, ela pode acontecer algum problema, né? E a construtora está ali para ajudar a associação. Então, um ponto forte que nós temos, né, é justamente isso. A gente está sempre, não é simplesmente entregar a associação. Entregou, acabou aqui. Não, a gente tem responsabilidade, né? Porque uma vez a gente fazendo essa gestão junto, né, a gente ganha, todo mundo ganha, o condomínio ganha, nós ganhamos porque nós temos a imagem da construtora. E a imagem do condomínio, da associação. Da associação. Para quem quer valorizar o seu próprio patrimônio. Uma coisa bem bacana que o Fernando falou é ser justo. Mas ser justo em que sentido? Realmente o condomínio errou. Poxa vida, ele vai arcar. A consultora consegue ajudar de alguma forma, indicar uma mão de obra, indicar um prestador de serviço, ou até mesmo, poxa, vocês não conseguem fazer essa atividade pra gente? Então, isso é analisado. Agora, se for erro da consultora, não tem problema, a gente assume e vai lá e refaz. Seja o valor. Questão de bom senso, bom relacionamento. O bom relacionamento é tudo, né? A gente tem experiências traumáticas, vamos dizer assim, né? Onde o pessoal já chega pulando no peito, né? Já não, assim,
a gente analisando, a gente tem equipe técnica que vai analisar para ver se é um problema ou não. Sendo problema, nossa, vamos lá, vamos resolver. Né? Não é problema, mas a gente vai estar junto também para indicar como que vai ser tratado aquele problema. Então a gente, de forma alguma, a gente vira as costas para o empreendimento que a gente entrega. Né? Só porque entregou. Não, a gente está junto. A gente tem um prazo, né, vamos dizer assim, de acompanhamento do pós-entrega e até mesmo depois disso a gente está junto. Eu estou mais acostumada assim, a ver esse pós-entrega em prédios, condomínios edilícios. Então eu fico pensando o que seria esse pós num loteamento fechado. Porque as vias... É tudo. O asfalto, eles tiveram que fazer uma outra análise que poderia ter sido, que eles contrataram, né, uma empresa que fazia o asfalto, tiveram que fazer uma análise do asfalto, mas ali a gente sabe que são várias coisas, né? Eles, inclusive, o asfalto ainda não deu como entrega, né? Não. Salvo engano, até porque existe uma movimentação tem muito trânsito grande hoje de prestadores, e veículos pesados levando material. E ia estragar de novo, se tivesse arrumado, né, Roberto? Vamos analisar onde que está o ponto falho e vamos corrigir no melhor momento. Então, para deixar o condomínio do jeito que a gente entregou. Então, esse é o nosso ponto. Mas o restante é como se fosse um prédio, né? Tem toda aquela área de lazer, tem piscinas, tem quadras. As quadras. Salões de festa, tem a portaria. O grande X é justamente essa manutenção por parte, seja do prédio ou seja da associação. Ela tem que acontecer, porque não adianta. Se não acontecer, vai vencer, tem que fazer a preventiva. Senão vai sair mais caro depois para alguém. Fernando, em condomínios edilícios, prédios, né, assim, existe uma... Eu não sei se é regra ou como é que... Tem que fazer as limpezas de caixa de esgoto, tem que fazer limpezas... tem que fazer são as desinfecções, detetizações. Manutenções. No loteamento fechado, tem que fazer também algo parecido, controle de pragas, alguma coisa nesse sentido? Controle de pragas a gente faz. Isso aí a gente tem lá. Até mesmo pela região, ser uma região conhecida por ter ali peçonhas, né, em volta. E até mesmo, como fala assim, ali era um mato, pertencia aos animais antes. Agora que a gente está chegando, a gente está empurrando eles, mas até eles saírem ainda leva um tempo para reequilibrar ali o sistema, né? Mas a gente faz o controle de pragas certinho. A parte de manutenção de caixas, isso daí a gente não faz. Acho que a rede de esgoto seria pública. Como é que Pública. né? A iluminação também. A iluminação também. Quando queima uma lâmpada, a gente tem que abrir chamada. A iluminação das ruas é da prefeitura, pública, e a iluminação da área verde é do condomínio, da associação. Sim, é da associação. Ah, tá. A área verde, então, a própria associação tem que manter. Que mantém, Quando se faz, então, um empreendimento, lá, sei lá, idealiza e consegue o fechamento, isso é uma das contrapartidas que a municipalidade exige ou não? Sim, da parte da manutenção das áreas verdes. Isso, a área verde. Então você segue todo o trâmite, né? E a ligação da luz é a IDP que faz, os postes. A parte de ligação, a gente faz toda a parte de projeto, faz a instalação, a IDP vem e fiscaliza tudo. A fiscalização é da IDP. Também. Mesmo a área verde é a associação que paga a luz daquela área. Da área verde. Da área verde interna. A associação. A área verde interna, porque está no relógio ligado à entrega do condomínio da associação. Legal. A externa não, já é a prefeitura que faz. Mas a manutenção, depois de entrega, a gente tem um período que tem que fazer a manutenção consultora das áreas verdes. Após isso, a prefeitura dá o aceite e ela faz a manutenção. Aquelas áreas externas do loteamento. A externa do loteamento, isso. Dali, porque lá nesse loteamento especificamente tem uma... você até falou, aquela área externa que tem quadra, uma praça. Tem uma praça, tem uma quadra, tem dois... Depois de um determinado tempo, é a prefeitura quem faz a... Depois de um determinado tempo, eles dão aceite, aí eles assumem e fazem a manutenção. Fazem o pagamento da energia, assim por diante. Fernando, e desde que você assumiu, assim... Qual foi uma coisa que você estava pensando muito, eu quero fazer isso, e não conseguiu, mas não
por falta de você buscar, mas por falta de, tipo assim, ter que esperar outros projetos. Vou dar um exemplo e você fala se é um desses, que a gente fala a coleta do lixo, né? A coleta do lixo, a municipalidade, em maioria dos empreendimentos, já faz, mas porque tem que ter um número de pessoas... né? 50%. Sim. Isso acho que é um desejo de todos nós lá. Esse é o desejo, né? Porque, assim, é muita reclamação, porque é o que a gente ouve, né? Assim, todo mundo paga o IPTU e a taxa de lixo cheia. Uhum. E a gente tem que pagar ainda internamente uma taxa extra para fazer a coleta e levar até a portaria, que é onde o caminhão vai passar. Então o pessoal acha injusto, fala assim, já que o caminhão não vai entrar, eu queria o desconto proporcional, mas aí não é comigo, né? É um desabafo que eles fazem, mas de outro lado eles reclamam, porque assim, eu pago para eles, eu tenho que pagar aqui dentro para passar um mini caminhão de lixo para retirar o lixo, né? É uma coisa que a gente briga, eu tô sempre em contato com outras associações também perguntando. Eu já ouvi de associações que entraram na justiça e conseguiram ganhar antes de ter esse tal de 50%, porque não está escrito em lugar assim... É porque não tem o desconto proporcional. Então, se não vai entrar, você não vai pegar na porta da minha casa, eu não preciso pagar cheio, né? Seria o justo. Mas impostos no geral não assim, tem a exigência da contrapartida, né? Ô, Roberto, e nos outros empreendimentos, assim, que você tem mais experiência com esses empreendimentos, demorou muito entrar? Você falou que é 50%, mas seria 50% já morando, 50% já construído? Então, pela última conversa que eu tive, até com a própria Urban, né, um tempo atrás, eles tinham me dito que seriam 50% entre moradores e obras em execução. Certo. Então seria esse número. Então, se a gente está falando de 120... A gente já passou disso faz tempo já, né? Mas assim, a gente já entrou com isso na prefeitura, já pediu, mas aí entra na morosidade de aprovação ali. Mas seria esse número que eu tinha em mente, pelo menos da última conversa. Tá. Eu falo que esse é um tema que a gente tem muitas dúvidas, apesar até nós que advogamos na área, eu acabei de fazer um regimento interno para um loteamento lá da região do Urbanova, que é um loteamento já bem antigo, até eu e o Fernando estivemos conversando um pouco sobre isso, né, que algumas coisas acho que até se aplica ao loteamento lá que o Fernando hoje está presidente, mas eu falo, quando vocês idealizam, como é as regras, eu posso te dizer, assim, com probidade, que as regras que a gente herdou da ASI ali foram até muito além de muitos empreendimentos que a gente já viu, porque eu e a Maíra, a gente tem uma experiência nessa alteração de convenção, de regimento interno, de estatuto, nós trabalhamos com isso, nós prestamos assessoria para algumas associações de moradores e aí nós lidamos com os estatutos, nós temos as regras. Mas eu vi que, assim, até vocês chegarem naquele ali, foi de um empreendimento que vocês viram erros e foram corrigindo? Como é que foi? Não foi... Assim, você não vê que é mais um copia e cola, né? Essa parte de aprovação, ela não é você colocou o projeto na prefeitura, aprovou. Não. Então, a gente está falando aí do primeiro empreendimento do loteamento ali, a parte que a gente aprovou, demorou 14 anos para aprovar. Para aprovar. O Vivan já foi mais rápido. O Vivan já foi em torno de 6 anos, porque já tinha um meio caminho andado. Então, assim, imagina você pensando há 14 anos atrás, aquilo, né? Ou seja, é difícil. E um detalhe que você tem que entregar antes é já o regulamento pronto, né? Acho que é uma exigência daqui da municipalidade, exatamente, né? Exatamente, você tem que entregar com as regras que vai servir para aquela associação. Né? Inclusive, acho que vocês já montaram até antecipadamente a associação. Existia a associação do loteamento com os sócios ali, faz a criação da associação. Isso. Aí depois transfere ela para a próxima diretoria. Então a gente pegou essa última especial, que a gente está comentando agora, onde o Fernando é o presidente da associação, foi justamente com a experiência passada dos nossos últimos empreendimentos, entregas de loteamento, com alguns outros. O que a gente tentou fazer? A gente tentou ser menos restritivo possível para deixar a parte de execução de acordo ali com as regras municipais, com as leis municipais, né? Porém, a gente também dá uma segurada porque a gente quer manter um padrão do condomínio, né? Então, manter um nível
de gabarito. Então a gente acaba dando restringindo alguns pontos que a gente vê que é fundamental para que tenha para manter o padrão mesmo de todo o empreendimento. Né, todo o empreendimento em si. Então, algumas coisas que a gente viu que poderia ser melhorado, a gente acredita que melhorou para esse daqui. Foi perfeito? Não. Sempre tem melhorias, né? Então, pode ser que num próximo a gente melhore mais ainda. Né? Mas foi até o que eu falei um pouquinho antes. Nós fazemos isso. Eu até que faço mais essa parte, a Maíra faz mais a processual. Eu tô até revendo agora o regimento que eu mesmo fiz. Eu tava com um síndico essa semana falando, nossa, nós temos que mudar essa regra. Naquela época isso se aplicava. E aquela época foi 2020. Foi o começo da pandemia que eu entreguei o documento e agora, por conta da pandemia, nós já estamos mudando. Ainda bem que não conseguimos registrar naquela época, vou ser honesta. Quer dar mais trabalho agora. Quer dar mais trabalho agora. Então, a gente falou, ainda bem que não conseguimos e agora a gente já tapou na realidade, porque a pandemia veio mudar muitas relações, né? Sim. E isso, por um lado, foi bom. E eu vejo que, porque assim... Quando você vai em reuniões disso, as construtoras só fazem um copia e cola. Realmente, eu penso que a maioria fazia, só que eu senti essa diferença. Sim. Da SI, porque na hora que eu vi, eu falei, nossa, que legal esse estatuto. Tem algumas coisas que eu mudaria, tanto é que depois veio já 2 revisões, acho que a gente já fez. Vocês já fizeram a revisão? Já e é saudável, né? E é saudável fazer essa revisão, para chamar justamente quem está morando para ver qual que é e tem que adequar a realidade do local. Exatamente, porque assim, não tem como ele criar um regulamento que faça ele é a cara do Vivan. Exato, não sabe nem quem vai morar, né? Com base num projeto que, como você falou, vai demorar 6 anos até sair do papel, 6, 7 anos. O interessante 10. do regimento, vamos dizer assim, né, é para preservar a parte de segurança, na parte de qualidade, a parte de estética do condomínio. Então, assim, a gente acaba deparando com algumas situações. Poxa, mas é obrigatório o uso, um exemplo só, é obrigatório o uso de tapume. Mas eu vou gastar dinheiro com tapume? Vai gastar dinheiro com quê? Para proteger as crianças, para proteger a obra, para resguardar a sua obra. Não, dinheiro gasto à toa. Tá bom. Agora não tem morador, não vou fazer. Não, mas a regra tem que ser para todos. Mas na hora que a pessoa compra o terreno nesse loteamento, ela já sabe das regras. Mas aí o que acontece? Mas ninguém lê a regra. É para saber. A hora que ele está construindo, ele não quer, geralmente. Por quê? Custa, só que está na regra, para preservar. Só que a hora que ele é um morador... Aí ele quer o tapume do outro. Não, o tapume tem que ter. Então não existe... Arrumar as madeiras. Assim, a exceção é regra, gente. É regra. Né? E não dá para abrir exceção. Se não tá legal a regra, reúne a comunidade, né? E vamos mudar. Tá de acordo? O estatuto hoje lá, ele é muito próximo de uma convenção. Então ele tem a diretoria, mas a diretoria é formada porque uma associação tem que ter mesmo a diretoria, mas ela é muito parecida com a mesma gestão de um condomínio. E é isso que hoje, nos estatutos, a gente tem mudado. Quando vai reescrever um estatuto por uma associação que já existe há um tempo, a gente tenta reescrever isso, porque existia a diretoria, aí existia um conselho fiscal, um conselho fiscal, um conselho financeiro, um conselho de patrimônio. Então, era assim, você não achava era pessoas para compor tudo. Era muito complexo então, a estrutura. Isso. Hoje a gente tem associações ainda nesse sentido. Acabamos de mudar o estatuto de uma associação, pegando até essa composição, colocando um membro de diretoria, presidente, vice-presidente e diretor financeiro, que é o que vai cuidar das finanças, e colocando o conselho fiscal, porque para que gestão de patrimônio se a própria diretoria faz a gestão, né? Então, acabou que a gente reduziu e é isso, vocês já pegaram uma nova, acho que pela experiência também de empreendimentos condomínios edilícios, trazendo isso é muito bom. Eu já acho que é uma quantidade razoável de pessoas para se colocar ali, viu? É difícil conseguir, né? Eu fico ouvindo, né, dos outros ali em volta do Urbanova, assim, o pessoal paga para ter alguém lá e ninguém quer ir. É difícil. Mas eu vejo muito que é por causa disso, quando a pessoa leva muito para a pessoalidade e fica sempre nesse joguinho de o síndico contra os moradores, né? Que é muito complicado. Eu sempre falo assim, gente, aqui vocês votaram isso, sabe? Não saiu da minha cabeça, né? Eu sempre mando respostas
e tem um pedaço do regulamento. Fala assim, é isso aqui que está escrito. Né? Eu não sou criador de regras, eu sou cumpridor de regras. Perfeito. Entendeu? E algumas pessoas acabam entendendo, outras não. A gente vai sobrevivendo. Lidar com pessoas não é muito fácil. É uma arte. A gestão das pessoas é o problema. Pessoal, nós estamos caminhando já para o final, até para os nossos ouvintes aí. O papo tá muito bom. Acho que a gente tinha assunto aí, mas eu quero pedir para o Roberto dar umas dicas aí para quem for comprar um terreno em num empreendimento, um loteamento aí, o que ele tem que analisar para tentar falar, nossa, vale a pena eu investir? Eu falo assim, o que tem que ver, o que a construtora ou o incorporador está oferecendo? O básico para ele falar, não, vale a pena investir, que às vezes vai valorizar. Eu quero que você dê algumas dicas aí, se você puder, por favor. Não, com certeza. Para nós que queremos investir, se estiver lançando algum, pode... Temos dar essa dica. Prédios, temos apartamentos, temos alguns lançamentos. Mas assim, o que é importante eu vejo, né? Seja para a parte de loteamento, apartamento, casa, ou qualquer outra bem que você for comprar, mas trazendo para o dia de hoje, é você fazer realmente uma pesquisa da consultora que você está comprando, né? A consultora, ela entrega no prazo, qual que é o histórico dela, tem um histórico positivo, como que ela está no mercado, tem problemas de não resolução de manutenção, eu acho que tudo isso é importante, né? Se a pessoa ela está comprando para investir, a melhor coisa é você comprar a hora do lançamento, realmente você vai conseguir fazer vai ter uma valorização maior para todo investimento, seja loteamento, seja no terreno, seja em prédio. Então, na hora do lançamento, que é a melhor oportunidade. Mas é garantido. É isso mesmo que a consultora está prometendo? Nos outros empreendimentos que ela entregou, o que ela prometeu, ela entregou? Né? Então, fazer essa pesquisa. Porque hoje a gente fala que tem alguns aventureiros, né? Tem bastante aventureiro que vai, lança aquele preço, dá aquele preço mágico e deixa, às vezes, o pessoal... Você tem que pensar muito no pós-venda. Exatamente. Como que é o pós-venda? Eu acho que faz tudo. A empresa tem um saque, eu consigo acesso fácil a isso daí. A própria internet hoje, né? É fazer uma consulta no site da empresa. Eu acho que tudo isso faz parte. Né? Nós falamos aqui uns episódios atrás, a gente fala no mercado imobiliário, né? Nós trazemos para o mercado condominial também a due diligence. Quando um síndico, um presidente vai contratar alguém, fazer uma due diligence, que é a pesquisa daquela empresa. Aí eu já tô jogando. Então faça due diligence antes de comprar, né? Você aí que tá em casa, vai comprar um empreendimento. Faça você mesmo, pesquise nos sites aí, pesquisa lá, põe no Jus Brasil, dá para poder saber um pouco se tem processos contra essa empresa. Eu falo que todo mundo pode ter um processo contra si. Sim. Mas cumpriu. Exato. Como é que foi a decisão? Processo trabalhista, várias empresas têm, mas ela paga eu acredito que o investidor ele vai ter essa visão, mas a grande maioria das pessoas que adquirem um imóvel mais barato, já querendo realizar aquele sonho da casa própria. E aí ele vai muito pelo preço, pelo mobiliado, aquele bonitinho. Mas assim, a gente fala em sonho. Realmente, a gente está entregando um sonho dali da pessoa. Então, às vezes, um loteamento, um terreno, às vezes é um upgrade que ele está fazendo. Ele já tem um apartamento, ele quer morar numa casa, ou um apartamento, ele vai comprar o primeiro apartamento. Então, é entrega de tudo aquilo que ele tem, daquelas economias que ele tem, ele vai entregar para uma consultora, para uma incorporadora ali, e vai confiar que vai ser entregue o empreendimento daqui a 2 anos. Ou seja, então realmente, né, poxa, a gente vai estar trabalhando com o dinheiro dele. Né? Então, será que aquela empresa vai me entregar realmente aquilo que ela prometeu? Eu acho que tem que fazer pesquisa realmente, procurar quem é no mercado. Perfeito. E você, Fernando, qual a dica que você dá para alguém que está nas próximas assembleias ordinárias? Vai começar a partir de janeiro um monte de assembleias ordinárias. Acho que eu tô querendo ser presidente. Para quem está em dúvida. Para quem está em dúvida, será que eu aventuro? Ou não? Olha, assim, não é de todo ruim. Né, assim, aprendendo a lidar logicamente, né, assim, o trato com as pessoas, né, uma pessoa que tem aí, sabe, uma cabeça para lidar com todos os tipos de pessoas ali, com pessoas boas, com pessoas não tão boas, pessoas mais agressivas, pessoas menos agressivas, eu acho que é uma experiência válida,
porque assim, geralmente sendo um presidente de uma associação, né, como também sendo um associado, você tem plena visão de como funcionam as coisas, né? Dá uma plena visão de como o seu dinheiro é gasto ali dentro, porque assim, as pessoas se preocupam muito com isso, né? Eu pago para isso, eu pago por aquilo, mas saiba o que acontece com esse dinheiro. Não é simplesmente você paga R$800 ali, R$900 de taxa e tem direito de exigir uma coisa imediatamente que vai acontecer ao seu bel prazer, alguma coisa, né? Você começa a entender também que o negócio funciona no comunitário, né? Não é só uma opinião. Eu sempre falo assim, uma opinião, ela tem um peso, para mim, ali dentro, relevante, de certa forma, mas 137 opiniões valem muito mais. Sempre vai pesar o que a maioria decidir, né? Muitas vezes até mesmo sobre a minha opinião de presidente. Sabe? A sua opinião pessoal ali, também. Tem coisas que eu nem voto, porque deixa a maioria votar. E a hora que sai o resultado, eu vou lá, anoto, vamos fazer sim, com todo prazer, mas não era a minha decisão. Eu votaria como diferente, entendeu? Nós já fomos votos vencidos em Assembleia. Já fui voto vencido em muito. A gente deve ficar quietinho. Mas assim, é assim que funciona uma democracia, né? Exato. Não tem o que fazer. A maioria decide, né? E eu falo assim, não está satisfeito? Procure um lugar onde satisfaça o seu desejo ali, não é ali. Entendeu? É diferente. Mas as pessoas querem brigar. Então, assim, tá com a cabeça um pouquinho tranquila? Assume, é legal, conheça, porque aí você aprende a respeitar, né, as pessoas que estão ali. É bom ver o outro lado. Sim, você está passando na pele, né? Então, assim, você vai aprender a respeitar, você vai entender, né, como se compõem as coisas ali por trás. Então, assim, como experiência eu recomendo muito. Acho que é válido. Que bom, também recomendo. Apesar de passar algumas dores de cabeça, a gente supera tudo isso. Sim, pode te dar risada. Eu ainda pretendo ser conselheira algum dia. Não sei quando. Síndico aqui do condomínio da Maíra, se o senhor estiver ouvindo, pode reforçar o convite que eu sei que já convidou e ela recusou de primeiro. Pode chamar que a próxima eleição... E olha, a próxima... Nossa, super animada. Na área de eleição, pode convidar que ela vai. E puxando o gancho ainda, eu recomendo muito para os síndicos fazerem isso, viu? Porque ter a Marcela como conselheira lá é bacana demais, viu? É muito bom, vale a pena. Eu quero agradecer, Fernando, pelo convite, você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no MGCast. Eu até nem fiz uma introdução para vocês, mas era uma vontade que eu tinha e que eu fiz a Maíra crescer a vontade de trazer. Foi bem isso, a gente conta até no nosso episódio 1. E nós estamos gostando muito da Maíra. A Marcela, que ela é mais high-tech, eu tô entrando nesse mundo agora. Legal, me soltando aqui. Em cada bate-papo que a gente tem com os nossos convidados, nós temos aprendido muito, apesar de termos a experiência na área de condomínio imobiliário, mas quanta coisa a gente já aprendeu. Hoje nós agregando com muito vocês, no dia a dia. E eu tenho certeza que vai estar agregando aí para os nossos ouvintes. E vou te passar a palavra. Então, gratidão por você ter vindo aqui hoje partilhar seus conhecimentos, a sua experiência conosco. Eu que agradeço, né? Obrigado. Assim, é muito legal, né? Assim, essa partilha, assim, acho que a vida da gente é muito corrida, né? Reuniões, por exemplo, são assembleias, então você tem compromissos definidos para fazer ali. Aí aqui a gente vem, é um bate-papo, não deixa de ser uma troca de experiências, de aprendizado, da mesma forma que a gente aqui também, eu também aprendi muito ouvindo aqui hoje. Vou utilizar o conhecimento aprendido com o Roberto. Então, assim, eu espero poder ter contribuído bastante aqui. Com certeza contribuiu. Tá? E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Gostaria de agradecer ao Roberto, que dedicou esse tempo para vir aqui compartilhar conhecimento conosco. Acredito que agregou muito. Com certeza. Eu acho super interessante essa troca. A gente é advogado de condomínio, o pessoal fala, né? E aí vai muito contra a construtora. Não, é bom a gente ver o outro lado, conversar, conhecer. E a gente aprende até para resolver. Até a Maíra faz várias perícias, Roberto, junto com as construtoras. Ela é especialista nos vícios, sabe? A nossa especialista nos vícios ocultos. E ela acaba tendo contato com o advogado da construtora e às vezes até nós temos cliente que é uma pequena construtora também. E essa experiência de vice-versa, né? É muito bom conhecer esse outro lado, a preocupação da construtora.
É porque as pessoas têm uma tendência, às vezes, como é que eu vou colocar? Ver as construtoras no geral com maus olhos, por conta de algumas que não cumprem o prazo, algumas que não têm aquele pós-venda, que não dão que não cumprem a garantia. Mas é muito interessante a gente ter... É aquele mesmo caso, né? Sempre o fla-flu ali. Qualquer situação, né? Síndico, construtora, sempre esse fla-flu ele não é saudável. E aí nós somos muito gratas por você ter vindo compartilhar essa experiência. Eu que agradeço, né, a oportunidade, em nome da SI América, né? E ter aberto as portas aí para que a gente pudesse falar um pouquinho, né, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Né? Eu acho que a relação da construtora, seja com a associação, seja com o empreendimento predial que você esteja entregando, ela tem que ser esse ganha-ganha, né? Ou seja, o condomínio tem que fazer a parte, a associação tem que fazer a parte deles, né? Fazendo o que precisa ser feito, e a gente também tem que estar aberto para fazer aquilo que seja, estar do lado ali de todo mundo, né? Dando apoio, auxiliando, vendo aquilo que precisa e fazendo, se for de responsabilidade, não tirar, vamos dizer assim, o corpo fora, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é isso. Legal, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos de portas abertas, né? Se vocês quiserem conhecer os nossos empreendimentos, os nossos queremos, lançamentos, com né? certeza. E bem bacana, será um prazer recebê-las, né? Recebemos também os nossos ouvintes, telespectadores, né? Nas nossas obras, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do dia a dia também. Obrigada, viu, Roberto? Obrigada, Fernando. E você que está nos assistindo, obrigado por estar aqui conosco, partilhando desses conhecimentos. Se tem alguma dúvida, se ficou uma dúvida sobre esse assunto, ou se quer que a gente convide o Fernando, o Roberto aqui de novo para falar mais de algum assunto, pode nos mandar aí no chat, pode mandar também, às vezes, um direct para nós, né, Maíra? No Instagram. Siga-nos nas redes sociais, porque nós podemos trazer o assunto que você quer ouvir. Quer falar mais um recadinho para os nossos ouvintes? O like. Nós esquecemos do like. A nossa técnica ali, ó, ela hoje esqueceu. Ela esqueceu da plaquinha do like, que a gente esqueceu do like. Dê um like no nosso canal, né? Siga-nos nas redes sociais, acione o sininho. Ouça no Spotify. Agora estamos no Spotify, no Deezer. E estamos aceitando sugestões para os próximos episódios. Exatamente. E ó, tem uma novidade que nem a Maíra sabe. Nossa. Olha, eu sempre tenho as novidades. Eu assisto muito o podcast Os Sócios e a Manu sempre fala, eu tenho uma ideia, eu sou a Manu, no caso aqui, sabe? Eu não conheço a Manu, mas... Aí, eu tive uma ideia hoje, nós estamos fazendo Vox to You e fazendo curso de oratória. E eu convidei a nossa professora para falar sobre uma boa oratória para uma assembleia. Fique ligado que as próximas vai aparecer aí. Esse episódio promete. Um beijo e até mais. Até.